Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast da Megawatt. Eu sou Rodrigo Polito, jornalista da plataforma, e neste episódio vamos conversar com Elvira Presta, primeira mulher a ocupar a diretoria financeira e de relações com investidores da Eletrobras. Nesse bate-papo, além dos desafios inerentes ao cargo e ao próprio mercado de energia, a executiva conta como ela dedica atenção a temas como educação financeira e a diversidade no mercado de trabalho. Elvira explica que desde o início de sua carreira, ela decidiu investir em educação para que pudesse crescer no ambiente executivo. Espero que gostem! Diretora, muito obrigada pela oportunidade de conversar com a gente, né? A gente queria saber um pouquinho mais sobre a sua carreira, sua trajetória, né? Também, não só no setor, mas na área financeira, né? Até para começar esse bate-papo, saber um pouco da sua trajetória e como é que foi seu ingresso no mercado de energia. Claro, Rodrigo. Bom, primeiro, obrigada pelo convite para participar desse podcast. É sempre um prazer falar com vocês da Megawatt. A minha trajetória começou como... Bom, eu me formei em administração de empresas, eu sou de Recife, né? E eu comecei a minha carreira, né, bastante tempo atrás, como trainee de uma grande companhia de bebidas, né? Na época eu não tinha, ainda era muito jovem, ainda não tinha uma decisão de que eu iria trabalhar em finanças, né? Como o programa de trainee é sempre muito amplo, você vai participando por várias áreas, eu fui conhecendo de várias áreas e era um ambiente muito masculino, né? Era uma empresa de bebidas, né? Bebida alcoólica no Nordeste do Brasil, quase 30 anos atrás, então era um ambiente assim que eu era uma das poucas mulheres, né? E eu percebi a dificuldade já muito nova na minha carreira, eu percebi como seria difícil para uma mulher crescer no ambiente executivo. Então, desde muito nova, eu decidi investir muito em educação, em me preparar, em ler muito, estudar. Depois, acho que de uns 4, 5 anos que eu estava na empresa, eu decidi fazer um mestrado na área de produção, que era um curso em conjunto com a engenharia na Universidade Federal, junto com a administração. Eu era a única mulher nesse curso e era a única não engenheira também, então eu tive que me desdobrar, né, estudar muito para conseguir acompanhar meus colegas, que eram todos engenheiros, porque eu achava que eu precisava me qualificar melhor para trabalhar no ambiente que eu trabalhava, que era um ambiente fabril, né, de engenheiros, predominantemente, e de homens, né? E aí, depois que eu fiz esse mestrado, eu cheguei à conclusão de que o que eu gostava mesmo era de números, que eu tinha capacidade analítica, né? Eu acho que o mestrado me ajudou a enxergar isso, e cheguei à conclusão de que eu não era engenheira e não queria trabalhar em fábrica. Então, foi bem interessante. E aí, depois desse mestrado, eu comecei a procurar ainda na empresa posições mais na área administrativo-financeira, né? Inicialmente mais em controladoria, que foi o meu início, né? E começar a lidar com os primeiros números e conhecer um pouco de contabilidade e tal. Então, foi assim que eu ingressei na área financeira. Foi depois dessa reflexão de que o ambiente fabril não era o mais aderente à minha formação de não ser engenheira. Então, foi meio, talvez, algo que não foi planejado, né? E o ingresso no setor elétrico, ele aconteceu bem depois, né? Como eu falei, eu iniciei essa carreira numa empresa de bebidas, depois de uns 9 anos eu consegui ser transferida para São Paulo, né? Eu queria ir trabalhar na sede da empresa, né? Estar mais próxima da alta administração. E depois eu comecei a fazer outras mudanças de carreira. Então, me mudei de cidade, de empresa, de setor da economia algumas vezes. Acho que essa questão de ter tido mobilidade sempre foi um diferencial que me ajudou a crescer na carreira, porque eu nunca fiquei estagnada, eu nunca fiquei parada, eu aceitei desafios e é preciso você ter coragem, né, para fazer essas mudanças. E aí eu fui para uma empresa de telecom, que eu fiquei 2 anos, depois eu fui para um setor completamente diferente, que foi ferrovia, de carga, fui morar no sul do Brasil e essa empresa depois me transferiu para uma filial que eles tinham na Argentina, então eu cheguei a morar fora 2 anos, e aí depois de 2 anos morando no exterior, eu decidi que eu queria voltar para o Brasil, e aí isso já era 2006, já estava aí com uns 15 anos de carreira mais ou menos, e aí nessa época foi que surgiu o primeiro convite para ingressar no setor elétrico, que foi quando eu vim morar no Rio de Janeiro, onde eu fiquei até hoje. E foi para atuar na Light, a distribuidora do Rio de Janeiro, que na época estava passando por um processo de reestruturação, a empresa tinha trocado do controle acionário, né?
e havia uma nova administração chegando e eles estavam buscando um profissional com um perfil de controladoria muito forte para ajudar no plano de transformação da empresa. E foi assim que eu cheguei à Light. Foi uma experiência muito difícil no início, porque eu não conhecia nada do setor elétrico, nada mesmo, nunca tinha trabalhado no setor. É um setor muito complexo, né? De todos os que eu conheço, dos vários que eu já trabalhei, ele é de longe o mais complexo pela questão regulatória, na parte financeira. Então, foi assim que eu ingressei no setor elétrico. E hoje a Eletrobras já é a minha terceira empresa desse setor. Hoje eu já tenho 10 anos de experiência no setor elétrico. E você mantém atividades fora da Eletrobras, né? A gente vê muito a sua atuação, se me corrija se eu falar errado, a Founder Institute, né? Você tem outras atividades que se apoia fora da companhia, né? Eu tento manter, Rodrigo. Agora tem sido mais difícil até em função da própria pandemia, né? O Founder Institute é uma dessas entidades também que é de voluntariado, né? Que ela busca preparar o pessoal que quer montar uma startup, tem uma metodologia própria, e os mentores, né? Que dão aula e orientam os empreendedores são todos voluntários. Então eu ingressei nessa rede há uns anos atrás como uma forma também de me manter atualizada, né? De me aproximar de uma turma mais jovem, de conhecer o que está acontecendo nesse mundo de startup, né? Tem muita disrupção, muita coisa nova acontecendo, e se a gente fica no nosso ambiente, a gente às vezes perde um pouco essas mudanças tecnológicas, né? Então, a minha intenção quando eu ingressei nesse trabalho de mentoria foi para aprender também, porque não é só ensinando, a gente aprende também, né, ao conviver com outra geração, enfim, com outros trabalhos. Então, eu comecei assim, no início era presencial, eu cheguei a participar de algumas aulas e a mentorar alguns empreendedores. Depois, com a mentoria, eles aqui no Rio de Janeiro, eles deixaram de oferecer a mentoria física, mas aí também o meu ritmo hoje de trabalho tem sido bastante desafiador e nem sempre eu consigo estar tão presente, mas sempre que me convidam para participar de algum webinar, alguns eventos assim voltados para jovens, início de carreira, para empreendedores, eu sempre procuro estar disponível, assim, tento abrir um espaço na minha agenda e participar. Eu acho que é sempre gratificante. Diretora, a gente vê também pelas mídias sociais, né, sua preocupação com a questão da educação financeira, né? Volta e meia você posta alguma coisa nesse sentido, comenta alguma notícia importante que fala sobre isso, né? E qual a importância desse tema no Brasil, que possui déficits expressivos na área de educação, né? Qual a importância de debater a educação financeira aqui, né? Esse é um tema que realmente me preocupa muito. Eu sinto que a gente tem um déficit de orientação de educação financeira de modo geral no país, e acho que isso permeia várias classes sociais, não é só a classe mais humilde. Eu vejo pessoas que têm uma renda muito alta e que são muito desequilibradas financeiramente, que não conseguem poupar, investir, né, que têm um padrão de vida incompatível com o nível de renda. Então, me parece um problema assim, crônico, que tem muita desinformação também. Acho que tem muito tabu, muita coisa de que é muito complicado, investir é para profissional, é preciso ter muito dinheiro para ser investidor. Assim, tem uma série de desinformações e eu acho que é algo que você tem que dedicar um tempo para aprender, porque é a sua independência financeira e é o seu futuro. Assim, a gente vê a dificuldade dos idosos quando vão chegando, né, a uma etapa que já não conseguem mais trabalhar, como que vão se sustentar, né? Então, eu percebo, assim, que a gente tem uma cultura também muito de curto prazo, as pessoas querem consumir, né, querem ter os seus bens agora, acham sempre que o amanhã está muito longe, quando se é muito jovem, né? Isso eu acho que é mais preocupante ainda, porque o jovem acha que ele não vai envelhecer, mas ele vai. As estatísticas mostram isso, né? A longevidade tem aumentado, né? A expectativa de vida tem crescido ao longo do tempo, com os avanços da medicina, né? E a verdade é que um dia você vai envelhecer. E se você envelhecer e chegar lá e descobrir que você não se preparou para a velhice, hoje você vê, se a pessoa parar de trabalhar, por exemplo, próximo aí dos 60 anos de idade, e ela for viver até os 80 ou um pouco mais, que a gente tem muitos casos de pessoas indo além disso, você vai ter que se sustentar por mais 20, 25 anos. Se você não tiver uma renda, é muita
coisa e as pessoas não pensam nisso, sabe? Então, por isso que eu acho que investir em educação financeira, e hoje em dia, Rodrigo, é muito mais fácil do que era quando eu comecei a me preocupar com esse tema. Porque hoje em dia tem muito material gratuito, tem muito material online, né? Tem muito mais, o mercado se abriu mais, além dos grandes bancos, existem as corretoras, existe muito material gratuito e de qualidade na internet, existe, se você entrar nos sites das principais instituições financeiras, do Banco Central, da CVM, da Bolsa de Valores, para quem quer investir em renda variável, Tesouro Direto, enfim, corretoras, tem muita informação, tem muito livro, tem muito curso. É muito mais fácil hoje se manter bem informado, né? Então, esse realmente é um assunto que eu gosto, acho que é importante e acho que tem, e me preocupa muito, assim, também, sempre puxando também para o lado da carreira das mulheres, as mulheres colocarem uma dificuldade adicional de achar que isso é um tema majoritariamente masculino, entendeu? Não, eu vou delegar e aí deixa, né, para o pai, o marido, o irmão, o cunhado. Eu acho que isso é um erro. A carreira é nossa e cada uma tem que aprender a cuidar, né, dos seus recursos, né, e se preparar para o futuro, né, pensando sempre nesse dia que vai chegar e lembrando, né, que eu acho que é uma das dificuldades da falta da educação financeira é a falta de conhecimentos até básicos de matemática financeira, né, principalmente os juros compostos, né, que trabalham a nosso favor. Então, o tempo vai passando e o juro sobre juro vai fazendo o trabalho dele, né? Então, no final, o objetivo é você ter o seu dinheiro trabalhando para você. Então, por isso que é um tema que eu realmente acho, assim, essencial. Um artigo legal também, interessante no LinkedIn de um tempo, né, 2017, se não me engano, que você destaca a importância do conhecimento de finanças pessoais e como é que esse conhecimento, né, gera a possibilidade de melhores escolhas profissionais, né? Como é que você explica isso, né, a importância dessa noção dos conhecimentos de finanças pessoais para esse ponto também? Então, é exatamente essa reflexão que eu faço, né, de quão importante é para a sua independência financeira, e aí eu faço a mesma correlação com a sua carreira, né, seja você uma pessoa que é assalariada ou qualquer outro tipo de relação profissional que você tenha, se você tiver uma dependência muito grande daquele valor que você recebe, seja, né, uma relação com a empresa, seja um prolabore, seja uma consultoria, o que quer que seja, se você não é uma pessoa equilibrada financeiramente, se você não tem a sua, o que a gente chama de uma reserva de emergência, né? Se você não tem os seus investimentos já pensando no futuro, se você vive literalmente de cada contra-cheque que você recebe, você tem muito mais dificuldade de ousar, de decidir mudar de carreira, de decidir mudar de empresa. E a gente vê muitas pessoas insatisfeitas nas carreiras, nas profissões, nas empresas, e que não podem dar esse passo porque elas dependem daquele salário. Então, muitas pessoas que dizem, eu não gosto do que eu faço, eu não gosto da empresa, eu não gosto do meu chefe, qualquer razão, né? Eu escolhi a profissão errada, eu queria, né, uma pessoa que fez, sei lá, engenharia, mas queria ter feito gastronomia. A gente vê tantos exemplos. E não tem coragem de mudar porque tem uma dependência financeira. Então, por isso que eu sempre coloco que se você é uma pessoa equilibrada financeiramente, isso também lhe ajuda na sua carreira, porque você tem mais serenidade para tomar decisão, você não é obrigado a ficar em uma situação que não seja positiva, né? Que você não está feliz. Então, por essa razão que eu também acho que a independência financeira, ela interfere nas suas decisões de carreira. Você tem uma longa trajetória de posição, você até mencionou um pouco do seu histórico, né? Em cargos de tomada de decisão, em cargos de conselhos de empresas, né? Como é que você vê, de forma geral, hoje, né, o espaço ocupado pela mulher nesses órgãos, né? O quanto que já avançou, você falou também nesse início que você participava de uma turma que só você era a mulher, né? Quanto que você avançou, quanto precisa avançar ainda, né? Tem avançado, mas é mais recente isso. Eu passei a maior parte da minha carreira sendo quase sempre a única mulher presente em diversas reuniões, em viagens de negócios, né, em reuniões de conselho, assim, foram muitas as ocasiões em que eu era a única mulher presente. Então, isso tem mudado, finalmente, né? É tarde, mas
está mudando. Eu percebo aí nos últimos 2 anos, principalmente, um avanço maior. Acho que essa pauta de diversidade ela tem crescido, e não é só a diversidade de gênero, né? A diversidade étnica, racial, de formação, de experiências, de idade, são vários exemplos, né? E eu sinto que isso está realmente ganhando tração. Esse mundo de conselho de administração ele era praticamente fechado às mulheres. Até alguns anos atrás a gente não chegava nem a 10% de mulheres em posição de conselho. Hoje isso tem crescido com base em muito esforço e muitos trabalhos, mas ainda estamos longe de ter uma representatividade adequada. Afinal, nós somos metade da população, então não tem razão para a gente não ter uma participação correspondente, né? As mulheres estudam mais, isso também tem várias pesquisas que mostram isso. As mulheres já são maioria nas universidades, são as que se formam com melhores resultados. Enfim, tem vários estudos que mostram o impacto positivo da diversidade nas empresas, né? Então, acho que essa é uma agenda que está presente, tem crescido, ainda tem muitos obstáculos. Acho que tem os vieses inconscientes, né? O ambiente, principalmente corporativo, sempre foi um ambiente muito masculino. Então, é natural, os homens sempre tiveram na liderança, sempre pensaram nos colegas homens para ocupar as posições, não era algo que vinha naturalmente trazer mulheres para posições, né, executivas. Então, tem sido, acho que, uma mudança na sociedade, mas que é totalmente necessária, né? Não só justo e necessário. Mas ainda tem muito a avançar, Rodrigo. A gente ainda tem diferenças de remuneração para cargos equivalentes, isso ainda acontece. As mulheres ainda ganham menos do que os homens, as mulheres demoram mais a ser promovidas. Eu acho que ainda tem assim um caminho a ser trilhado para a gente conseguir essa igualdade, mas é importante ter mulheres que já ocupam essas posições, porque elas servem de exemplo para que outras mulheres possam se espelhar e ver que é possível, né, e não desistir dos seus projetos, né, e buscar se elas desejam, né, essa carreira. Isso vale também na política, a gente também é subrepresentado na política, né, enfim, em vários outros campos, e eu acho que um tema que eu também gostaria de ressaltar é a importância de que a meritocracia tem que ser para ambos os gêneros, porque às vezes eu escuto comentários de homens que dizem assim, não, mas se a mulher for competente, ela vai chegar lá. Mas então quer dizer que todos os homens que ocupam todas as posições que a gente vê em todos os negócios, em todas as empresas, todos eles passaram por esse crivo da meritocracia? Eu tenho minhas dúvidas, então eu acho que a meritocracia tem que valer para os dois. É assim que a gente vai construir uma sociedade mais justa. Diretor, então, até para aproximar mais você dos nossos ouvintes, também saber um pouco da sua trajetória, da sua vida pessoal, né, em cargos assim, e nessa sua chegada à Eletrobras, que é uma empresa grande do setor, maior do setor, né, do setor elétrico, e também num setor que tem uma participação muito grande masculina, né? Como é que é lidar com esse cargo, né, com uma presença tão grande de homens, né? Sem dúvida, Rodrigo, acho que esse é sempre um desafio para as mulheres que aceitam essas posições, né? Eu cheguei à Eletrobras em 2018, inicialmente como conselheira de administração, e no ano seguinte eu fui convidada para integrar a diretoria executiva. Eu fui muito bem recebida na empresa, tanto no conselho como na diretoria. Acho que o fato de que eu já tinha uma trajetória de mercado, não estou mais no início da minha carreira, né? Então isso tende a ter menos dificuldade do que uma mulher mais jovem que está começando na carreira, né? Mas ainda assim, você tem razão, é um setor predominantemente masculino, é um setor muito de engenheiros, né? Então, eu sou a primeira mulher a ocupar essa posição, né, de diretora financeira e de relações com investidores, e tanto, acho que internamente, como também algumas interações que eu tive no mercado logo no início, eu notei que algumas pessoas estavam surpresas com a indicação do meu nome, né? Pela primeira vez não ter um homem ocupando essa função. Mas isso tem sido, acho que cada vez um evento que ocorre com menos frequência, né? Eu espero que as mulheres mais jovens estejam tendo mais abertura para suas carreiras do que eu tive no início da minha própria carreira, que eram momentos mais difíceis do que os que a gente vive hoje, em que há uma consciência da importância da diversidade.
Verdade. Bom, diretora, muito obrigado. Muito bom saber um pouquinho mais da sua trajetória, dessa sua preocupação não só com o setor elétrico, mas com educação financeira e com a participação das mulheres também, né, no mercado de trabalho. Obrigado pelo bate-papo. Eu que agradeço, Rodrigo. Foi muito bom conversar com você. E este foi nosso podcast especial. Até a próxima, pessoal!